Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é o preconceito. Vamos começar entendendo como o preconceito se relaciona com a violência. O preconceito, ele é uma crença. E ele é uma crença que é estabelecida entre premissas e emoções, ou seja, um entrelaçamento entre premissas e emoções que passam a regular o comportamento das pessoas numa determinada direção. Tá? E essa direção pode ser a violência. Então, o preconceito em si, ele não é bom nem mau, ele é um tipo de crença. Essa crença não precisa ter qualquer sustentação, ela simplesmente é um entrelaçamento entre uma premissa e emoções. Se as emoções forem negativas, aí a gente tem a possibilidade da ocorrência dos comportamentos violentos. Mas é totalmente possível que uma pessoa seja preconceituosa, ou seja, acalente crenças sem nenhum tipo de sustentação e não seja violenta. Qual é, então, a relação entre o preconceito e a violência? Nesse grupo de pessoas que acabam tendo emoções negativas entrelaçadas com determinadas premissas, elas podem apresentar comportamentos violentos. E quais são as características, então, do que eu venho propondo para a violência? Nós vamos ver que muitas das definições de violência que são utilizadas hoje, elas focam nos tipos, nas formas de expressão da violência. Então, violência econômica, violência física, violência psicológica, elas vão fragmentando nesse universo de adjetivos da violência, das formas com que a violência se expressa. E isso tem uma utilidade, não é à toa. Por exemplo, você quer dar um desdobramento jurídico para um determinado comportamento, você precisa definir isso com clareza. Então, essa fragmentação ela é útil, ela é necessária. Você quer dar um desdobramento, por exemplo, em termos de psicoterapia, então, de diagnóstico. Você precisa de uma certa fragmentação para você poder fazer tratamentos ou você poder oferecer uma abordagem adequada para aquelas pessoas. No entanto, quando você quer influir no ambiente, essa fragmentação, ela às vezes até é um pouco confusa, porque você vai trabalhar que tipo de preconceito? Você vai ter que levantar os preconceitos que são mais importantes naquele ambiente? E se forem vários preconceitos, qual é o mais importante? Então, a minha angústia sempre foi encontrar um caminho para que a gente pudesse ter uma abordagem mais geral para o preconceito. E a partir daí, essa abordagem vem de uma nova visão sobre a violência. Eu costumo explicar e tenho proposto a violência de uma outra maneira. A violência como a expressão de decisões e de desejos das pessoas. Qual é a relevância dessa visão? É que você torna o indivíduo responsável. Então você não esvazia o sujeito. Ele não é violento por causa de alguma coisa que não é ele. Pelo contrário, esse indivíduo é empoderado. Ele consegue resistir à vontade de ser violento a despeito do ambiente onde ele está inserido. Então, essa é uma modificação e uma visão muito importante e muito diferente do que vem havendo por aí. O segundo elemento da violência é uma assimetria que existe entre as pessoas. Essa assimetria pode ser da relação, ela pode ser trazida para dentro dessa interação das pessoas por um objeto, por exemplo, uma arma de fogo. Uma arma de fogo ela estabelece uma assimetria entre as pessoas. Então esse é o segundo elemento muito importante da violência. O terceiro elemento é que a violência ela sempre vai desrespeitar algum tipo de norma, de regra, de combinado ou de princípio fundamental. Pode ser formal ou informal. E o quarto e último elemento importante da violência é que ele cria a possibilidade de dano. Por que você diz, poxa, mas Sérgio, a violência tem que ter o dano? Não, ela tem que ter o dano, por exemplo, para você ser reparado numa ação judicial. Então, nós estamos muito acostumados com essa visão jurídica da violência. Eu estou querendo dar um passo atrás e tentar explicar que para você atuar no ambiente, né, você não precisa do dano em si. Você precisa do potencial do dano. Pode ocorrer dano? Então isso é violência. Dentro daquelas outras três condições que a gente deu, características, elementos, você pode chamar do jeito que você quiser. Como é que isso, então, se relaciona ao preconceito? Justamente pelas emoções negativas. A emoção ela tem uma característica importante que ela motiva a pessoa para se expressar, emocionar-se. É estar disposto ou predisposto a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É a dimensão comportamental da emoção. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa não é emoção, mas a emoção motiva as pessoas para isso. Então, se a emoção é negativa, ela vai estar motivada a apresentar comportamentos violentos. É aí que a violência se entrelaça com o preconceito. O preconceito em si é apenas uma crença, sem nenhum tipo, quer dizer, ela não precisa ter nenhum tipo de sustentação em evidências. É isso, basicamente é isso. Quando essa crença ela é acalentada, ela é motivada, ela é sustentada, ela está entrelaçada com emoções negativas, você cria uma possibilidade muito grande de que aquela pessoa que acalenta essa crença venha apresentar comportamentos violentos. E como então, nessa compreensão, como é que então pode ser um caminho para enfrentar? Como é que a gente enfrenta a violência? É mais ou menos, a crença é como se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo comum entre nós, né? Tenta convencer um torcedor fanático de um time que o time dele não é melhor. Você já deve ter tentado fazer isso.
você vai morrer e ele vai ficar dizendo que o time dele é melhor. O time dele pode ter perdido todos os jogos, ele vai dizer que o time dele é melhor. Por quê? Porque é uma crença. Ela não precisa necessariamente de nenhum tipo de sustentação em evidências. Ainda que as evidências sejam que o time perdeu todas, ele vai continuar acreditando que o time dele é melhor. O preconceito é assim. Por exemplo, alguém acredita que pessoas azuis são preguiçosas. Essa é uma premissa. E a partir daí, essa pessoa começa a sentir raiva de pessoas azuis. É nesse entrelaçamento entre pessoas azuis são preguiçosas, com a raiva que aquele preconceituoso sente, que começa a haver uma unidade, essa unidade, que começa a orientar os comportamentos daquele preconceituoso em relação ao objeto do seu preconceito. Então é muito provável que a raiva, que é a emoção que está organizando essa unidade, ela então se manifeste de formas bastante violentas. Agora é muito importante, e aí eu volto à minha definição de violência, que esses comportamentos eles não são automáticos. Eles não são inconscientes ou não conscientes. Eles passam pelo controle, sim, consciente da pessoa. Agora, a estratégia para a desconstrução ela é muito diferente da construção. A construção você tem basicamente um emparelhamento entre as premissas e uma emoção. Isso pode acontecer na família, isso pode acontecer espontaneamente, isso pode acontecer do próprio indivíduo no processo de significação dele. Para enfrentar isso, não adianta, como no time de futebol, não adianta você atacar a premissa. A estratégia tem que ser na emoção. Enquanto essa emoção negativa que o preconceituoso sente não for atacada, não for desmontada, você não tem a desconstrução do preconceito. Tá? Então, eu queria terminar com essa ideia para sua reflexão, não quero estender muito o vídeo. Espero, é um assunto polêmico, um assunto aberto, então deixa aí nos comentários as suas perguntas, vamos dialogar sobre isso e eu vou explicando melhor aí durante o debate na própria interação com o vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir.